Olá, minha gente, galerinha da 701, 702. Vamos falar sobre módulo de um número. Né? Bom, o que é módulo? Módulo é uma unidade padrão de medida. Por exemplo, se eu quero medir a altura do meu quadro em palmos, né? Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então eu posso dizer que o meu módulo em palmos é 4. A medida, o meu quadro, ele mede 4 palmos. Se eu quiser medir a altura do meu quadro em piloto, eu vou pegar, ó, vou medir, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu pegar, por exemplo, essa garrafinha de álcool, o tamanho dela como padrão de medida, eu vou ter a altura do meu quadro tendo uma, duas, praticamente 3 garrafinhas. Então, eu posso ter o meu módulo como o tamanho do piloto, tamanho do palmo da minha mão, ou a altura de uma garrafa. Então, vamos entender a ideia de módulo como uma unidade padrão de medida. Mas e na reta numérica? Qual é o significado de módulo na reta numérica? Eu até coloquei aqui um conceito, né, que pode servir para a gente ter uma ideia de como vamos encarar o módulo na reta numérica. Na reta numérica, o módulo de número é a medida ou a distância do zero até esse número. Por exemplo, na reta numérica, eu estabeleci que o tamanho das medidas é praticamente essa medida desse papelzinho azul, né? Desse cartãozinho azul. Ó. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Do outro lado também tem, ó, 1, 2, 3, 4. Então, fazendo as marcações na nossa reta numérica, com essa distância desse cartãozinho, eu posso dizer, por exemplo, ó, que do 0 até 1, eu tenho o módulo 1. Ou seja, o módulo do número 1 é a distância do 0 até o 1. Ó, essa medida aqui, ó. O módulo do número 2 é a distância que vai do 0 até o 2. Ó. Note que a distância vai do 0 até o 2. É como se eu tivesse duas unidades de medida do meu cartãozinho. E qual vai ser o módulo de 3? É a distância do 0 até o 3. Ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, uma medida, 2, 3 medidas. Se você observar bem, ó, eu coloquei aqui embaixo, ó, que o módulo do 1 é essa distância, que o módulo do 2 é essa medida que tem 2 pedacinhos, né, iguais. O módulo do 3 é essa distância que vai do 0 até o 3. Do outro lado, do lado negativo, ó, qual seria o módulo de menos 1? Seria o mesmo comprimento. Ó. Qual seria o módulo do menos 2? É 2 vezes essa medida. E o módulo do menos 3? Ó, seria 1, 2, 3. Então, ó, o módulo do 1 é igual ao módulo do menos 1, porque trata-se do mesmo comprimento, né? O módulo de 2, ó, que é esse pedaço aqui, ó, esse comprimento aqui, é exatamente igual ao módulo do menos 2. Por outro lado, ó, o módulo do 3 tem o mesmo comprimento que o módulo do menos 3. Então, para a gente entender o que significa módulo, módulo é uma medida de comprimento. E medida de comprimento, minha gente, ela não é negativa. A medida de comprimento sempre vai ser um valor positivo. Então, e módulo de um número, a gente representa assim, ó. Por exemplo, o módulo de 2 é o 2 entre duas barras. E o módulo de menos 2 é o menos 2 entre duas barras. Como nós vimos, o módulo de menos 2 é igual ao módulo de 2. Ó. Se eu pegar, por exemplo, ó, o módulo de 3 e o módulo de menos 3, também
são duas medidas iguais. Ó. Módulo de menos 3 é a medida de um palmo. O módulo de 3 é a mesma medida de um palmo. Então, como é que vamos entender isso? Que o módulo de um número negativo vai ser o mesmo módulo que esse mesmo número, se ele for positivo. O módulo é sempre representado como o valor absoluto desse comprimento. Então, o módulo de 2 é igual ao módulo de menos 2, que é o quê? 2. O módulo de 3 é igual ao módulo de menos 3, que é igual ao próprio 3. Então, módulo vai ser sempre o valor desse número positivo ou sem o sinal, né? Porque um número positivo, você não precisa colocar o sinal nele para indicar que ele é positivo. Então, é importante lembrar que módulo vai ser representado sempre com um número entre duas barras, e o módulo de um número positivo é igual ao módulo desse mesmo número se ele for negativo. Ou seja, se ele estiver do outro lado oposto em relação ao zero, tá ok? Então, esse conceito de módulo é importante, porque mais lá na frente a gente vai precisar trabalhar com essa ideia. Então, para a gente fechar aqui o nosso raciocínio, qual é o significado de módulo? É uma unidade padrão de medida, não importa qual seja esta medida. E que o módulo, ele sempre vai ser positivo, porque medida de comprimento não pode ser negativa. Medida de comprimento sempre vai ter um valor positivo, tá ok? Agora, se é negativo, é uma questão de estar antes do zero ou abaixo do zero, ok? Então, na próxima aula eu vou falar sobre simetria e eu dependo de termos a noção de módulo para falarmos sobre simetria. Então, me aguardem que eu vou postar um vídeo sobre simetria, onde vamos também falar mais um pouquinho a respeito de módulo, ok? Galerinha, então, até daqui a pouco.